Agora aqui vou falar um pouco então da doutrina social da igreja. É o resumo do que eu falei que tem nesse livrinho. É o resumo do que tem nesse livro aqui. Esse livro é uma síntese de um documento da igreja de 500 páginas que se chama Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Como é um negócio muito pesado, a maioria do povo não lê, então eu mandei fazer um resumo. E aqui eu vou fazer um resumo do resumo. Entenderam? Resumo do resumo. Bom, então, os papas escreveram muitas encíclicas sociais. A partir de 1891, o Papa Leão XIII escreveu uma primeira encíclica de fundo social, Rerum Novarum. Por quê? Porque começou a Revolução Industrial no mundo. O que é a Revolução Industrial? Começou na Inglaterra, lá por volta de 1830, mais ou menos. Começaram a aparecer as máquinas. Até 1800, tudo era feito na mão. Entendeu? Mas aí começou a aparecer as máquinas, a máquina a vapor, aí surgiu o trem, a locomotiva, né? O tear de tecer roupas. E o que aconteceu? Começaram a surgir as fábricas nas cidades, que não existiam. O povo começou a vir do campo para a cidade e criou um baita de um problema social. Por quê? Porque o povo vinha para a cidade, isso lá em 1800 e pouco, vivendo em favelas, em cortiços, trabalhava às vezes 12, 13 horas por dia, não tinha leis trabalhistas, não tinha sindicato, não tinha nada, as pessoas eram realmente exploradas, e isso foi um problemão na Europa. Aí surgiu o quê? O comunismo. Marx, Engels, né? Fizeram a revolução do proletariado, mas na base da violência, na base do sangue. A igreja, então, começou a ensinar como é que devia viver a doutrina social da igreja. Então, o primeiro documento que escreveu, o Papa Leão XIII, é chamado Rerum Novarum. Rerum Novarum é uma palavra em latim que quer dizer das coisas novas, ou seja, dos novos acontecimentos. Então, o Papa vai falar da propriedade privada, o Papa vai falar da caridade, o Papa vai falar, né, da necessidade de não haver exploração. O Papa começa a falar de sindicato. A primeira instituição que falou de sindicato no mundo foi a Igreja Católica, sabiam disso? Está aqui na Rerum Novarum. Bom, depois, quando ela completou 40 anos, o Papa Pio XI, nos 40 anos da Rerum Novarum, escreveu uma outra encíclica que ele chamou de 40º ano, evoluindo já a reflexão sobre a doutrina social. Depois, em 1961, né, o Papa João XXIII escreveu, nos 70 anos da Rerum Novarum, João XXIII escreveu a Mater et Magistra, a igreja, mãe e mestra, falando desses assuntos sociais todos. Pode passar. Depois de 63, João XXIII escreveu a Pacem in Terris, a paz na terra. Não adianta fazer conflitos. O comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas, na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. O Papa disse, não é assim que vai haver justiça social. Com luta de classe, jogando patrão contra empregado, rico contra pobre. Não é assim, é pela caridade cristã. É pelo amor ao próximo, pela consciência. Então, né, é a Pacem in Terris. Depois a Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, em 1965. O Papa fala, né, o progresso acontece com o desenvolvimento e com a caridade. Enfim, depois Paulo VI escreveu também a 80º Advenies, em 80 anos da Rerum Novarum. Depois João Paulo II escreveu a Labore Exercens, o exercício do trabalho, né, em 1981. Depois, em 87, João Paulo II escreveu a Solicitudo Rei Socialis, né, também doutrina social. Né? Bento XVI escreveu a Caritas in Veritate, caridade na verdade, né, nos 40 anos da Populorum Progressio. Então, e Papa Francisco também escreveu. Então, a gente vê assim, a igreja, desde que o problema social entrou no mundo, a igreja foi acompanhando, dizendo o seguinte, qual é a orientação do Evangelho
a orientação de Cristo para resolver o problema social. Ok? Vamos em frente. O cardeal Ruini, um dos cardeais da igreja, ele diz o seguinte: o que é a doutrina social da igreja? Ele define assim: a doutrina social da igreja é como uma verdadeira revolução antropológica. A palavra antropológica quer dizer ser humano. Antropos, do grego, quer dizer homem. Lógica quer dizer estudo, conhecimento. Então, antropológico do conhecimento humano. Então, a doutrina social da igreja é como uma verdadeira revolução, podemos dizer assim, humana, cuja proposta é anunciar a verdade de Cristo na sociedade. Então, o que é a doutrina social da igreja? É colocar a verdade de Cristo na sociedade, na vida da sociedade, na vida do povo, para que haja justiça, verdade, etc. Tá? A doutrina social da igreja é caritas in veritate in re sociale. Em latim quer dizer anúncio da verdade de Cristo na sociedade. É um anúncio da verdade de Cristo, o que Cristo recomenda para a sociedade viver em paz. Sabe, gente, é algo importantíssimo, mas é algo que nós católicos estudamos pouco. Por isso que eu estou falando disso aqui, por isso que eu mandei fazer esse livrinho, porque poxa, nós estudamos lá socialismo, comunismo, capitalismo, e o que a igreja ensina? A igreja que é a nossa mãe, mater et magistra, mãe e mestra, nós não sabemos? Opa! É o recado de Cristo para a sociedade.